Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje estudaremos o capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Talvez nem todo mundo saiba, mas existem 2 Páscoas mencionadas na Bíblia, uma no Velho e outra no Novo Testamento. É mais comum fazermos referência à Páscoa simbolizando a morte e ressurreição de Jesus. Mas no tempo de Moisés, o sacrifício do cordeiro já prenunciava o que Jesus faria para nos salvar gerações mais tarde. Antes que o povo fosse libertado da escravidão, foi necessário sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nas laterais e vigas superiores das portas, para simbolizar que aqueles que estivessem sob o sangue do cordeiro seriam salvos do anjo da morte. Comer a carne do cordeiro simbolizaria participar da ceia pascal, ou seja, aceitar que aquele cordeiro faria a propiciação dos pecados. Depois de comer, os israelitas deveriam se preparar para a libertação, colocando o cinto no lugar, a sandália nos pés e o cajado na mão. Veremos mais adiante em Efésios que a armadura que Deus nos concede para lutarmos uma grande batalha contra o inimigo consiste, entre outras ferramentas, no cinto da verdade e nas sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, ele também nos concede a autoridade, que é o cajado. Com ele, levantamos nossa autoridade para falar em nome de Deus. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha que interessante, aqui o Senhor revela o objetivo de todas as pragas. Sua intenção era executar juízo sobre os deuses do Egito e demonstrar que ele é o único Senhor. O sangue seria o sinal da aliança entre o seu povo e o seu Deus. É por isso que em inglês a Páscoa é chamada de Passover, ou seja, passar adiante. O sangue no batente seria o sinal para que o anjo da destruição pulasse aquela casa e não executasse juízo sobre quem estivesse dentro dela. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Lembrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No 1º mês comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 14º dia
até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. O Senhor nos dá grandes livramentos e precisamos nos recordar de geração em geração aquilo que Ele fez por nós. Depois de 400 anos de escravidão, o povo estava prestes a ser libertado e precisava se lembrar de quem havia lhes dado esse livramento. A simbologia do pão sem fermento era para lembrá-los que saíram às pressas do Egito, que não poderiam esperar o pão fermentar. Durante 7 dias deveriam recordar e celebrar esse momento anualmente, para que jamais deixassem cair no esquecimento todos os sinais e maravilhas que o Senhor fez. E como, com a sua mão poderosa, Ele executou juízo contra aqueles que afligiram o povo de Deus por séculos. É a segunda vez que o Senhor faz menção a seu povo como sendo um exército. E é o que eles precisariam entender que eram. De escravos, passariam a ser soldados de um grande exército. Aquele que lutaria e conquistaria a terra que o Senhor destinara a eles. Versículo 21. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Moisés comunica às autoridades de Israel que aqueles que estiverem dentro de suas casas, sob a proteção do sangue do cordeiro, serão poupados. E o anjo da morte não terá autoridade para afligi-los. E essa proteção também vale para nós nos dias de hoje. Todos aqueles que participam do sacrifício do cordeiro, que é Jesus, estão protegidos do anjo da destruição. Ele não tem poder e autoridade para nos ferir e nos subjugar. Deus não extingue o mal, mas estabelece um limite para sua atuação. Versículo 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Aqui o Senhor começa a treinar a obediência do povo e estabelece a celebração da Páscoa como um decreto perpétuo. Ele instrui para que de geração em geração os filhos sejam ensinados sobre o que a Páscoa simboliza. E o Senhor cumpre com suas palavras e executa juízo, matando todos os primogênitos em cada casa egípcia. Versículo 31, o Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas
Obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Assim como o Senhor havia dito, o próprio faraó ordena que todo o povo israelita deixe seu país, levando inclusive seus rebanhos. Diante da morte do filho, o faraó finalmente se curva e permite que o povo de Deus seja libertado da escravidão. E após tantas provas, os próprios egípcios pressionam o povo para que partam depressa e dão a eles tudo o que pedem, objetos de prata, ouro e vestimentas. Tudo conforme o plano de Deus estabelecido lá atrás. Versículo 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Aqui finalmente se inicia o êxodo dos israelitas. É impressionante constatar que os 70 descendentes de Jacó haviam se tornado um contingente de mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, em um período de 430 anos em que viveram no Egito. A promessa feita a Abraão de uma descendência numerosa foi cumprida, e agora o povo seria forte o bastante para lutar como exército de Deus, para a conquista da terra que o Senhor entregaria em suas mãos. E ele estabelece decretos e estatutos como forma de lembrar o povo dos sinais e maravilhas executados no Egito para a sua libertação. Assim como o Senhor passou a noite em vigília, os israelitas também deveriam passar a noite em vigília para honrar o Senhor. Versículo 43. As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que ser circuncidado, todos do século masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Lá em Gênesis 17, vimos que o Senhor estabelece uma aliança com Abrão, a de que o Senhor seria o seu Deus. E o sinal dessa aliança era a circuncisão de todos do sexo masculino. Aqui o Senhor relembra a Moisés de que só poderão participar da Páscoa, ou seja, só participarão da aliança do sangue do Cordeiro, aqueles que aceitarem o Senhor como seu Deus. E a forma de demonstrar isso seria através da circuncisão. Mais do que pensar na circuncisão como sinal da aliança, é ter no coração e na mente a verdadeira aliança, que é a de considerar o Senhor o nosso Deus. É essa a verdadeira aliança que nos liberta da escravidão e que nos conduz à terra prometida, o lugar que Deus reservou para nós, os que nele creem e o consideram o seu Deus. Eu te espero no capítulo 13.